Olá, boa tarde, amigos do Clube da Riqueza. Hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro, como executá-lo na prática. Quais são os passos? O que você deve fazer para ter um planejamento financeiro completo? Meu nome é Alexandre Macedo. Eu sou planejador financeiro desde 2016, mas meu background é em ciência da computação. Sou gerente de projetos profissional pelo PMI, tenho o MBA em gestão empresarial, né, que são duas competências importantes que somaram para eu exercer essa profissão atual. Fiz um curso complementar como planejador financeiro pela GFA e hoje eu já atendi mais de 150 famílias diretamente, certo? Estamos passando ainda pela crise do coronavírus e estamos também no final da recessão causada por conta do coronavírus. Pelo menos nós já temos uma inversão na taxa de inflação e também já temos uma retomada do número de empregos no Brasil. Então, essa recessão está ficando para trás. Mas isso deixou um rastro, nós sabemos. Talvez você conheça, assim como eu, pessoas que estão em endividamento em grande ou em menor escala, e a gente vai ter oportunidade de ver o que fazer em cada um desses casos. Esse aqui é um dado de agosto da Confederação Nacional do Comércio. No outro lado, nós temos que 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para aposentadoria. Isso aqui é um estudo um pouco mais antigo, de 2020, pela Infomoney, mas tenho certeza que ele ainda está bem atual. O resultado disso é que as pessoas vivem num padrão de vida bem abaixo das suas necessidades. Essa é a queda. Mas e o coice? Em 2030, até 2030, os gastos com a pandemia devem neutralizar a economia feita com a reforma da Previdência. Ou seja, é muito provável, que nós tenhamos uma outra reforma da Previdência daqui a uns 10 anos, já que nesse período que deveria ser poupado quase R$ 1 trilhão, nós não tivemos essa poupança por conta dos gastos da pandemia. Tá certo? Esse é o nosso cenário. Nós precisamos resolver o problema dos endividamentos no curto prazo e também de uma poupança própria para o longo prazo. E o planejamento financeiro é a ferramenta ideal para você realizar essa atividade. Mas como é que a gente faz isso? Olha, o primeiro passo é nós entendermos que, igual a pirâmide de Maslow, nós temos uma pirâmide também para o planejamento financeiro. E o primeiro passo é mudar a mentalidade. Você precisa ter uma mentalidade atenta para esse cenário. Em seguida, nós vamos para a organização e padrão de vida. Você vai entender o que precisa fazer para manter a sua qualidade de vida boa, mas dentro dos seus limites de receita. Identificar claramente os projetos que você quer realizar no curto, médio e longo prazo e fazer um acordo entre eles. Você vai entender um pouco mais isso à frente. E, por fim, os investimentos. Muita gente fala em investimentos, investimentos, investimentos. O investimento é 6% de um processo de planejamento financeiro, acredite em mim. Como é que funciona, falando da mentalidade, como é que funciona a filosofia da classe média? Como é que ela entende a riqueza? É eu gastar tudo que eu ganho. Às vezes até mais, né? Às vezes ainda assim está com dinheiro na mão, já se compromete com crédito lá para frente, sem nem ter a certeza que vai ter aquela renda. Ganha 5 mil e gasta 5 mil. Ganha 7 mil, gasta 7 mil, 15. E depois, com uma renda de 25 mil, também tem os mesmos gastos. Consome todo o seu patrimônio ao longo do tempo. Essa é a visão da classe média. É assim que se dá a riqueza, consumindo até o seu limite. Mas talvez você conheça pessoas assim, eu conheço, tá? Pessoas que ganhavam 3 mil, gastavam tudo e passaram a ganhar 25 mil depois de uma trajetória profissional e continuavam gastando tudo. Como é que funciona a filosofia dos ricos? Primeiro, eles ganham, mas não gastam tudo. Parte disso eles investem para aumentar os seus ganhos e gerar uma renda passiva, aquela renda que não vem através do seu trabalho ativo, vem a partir de investimentos que são feitos em títulos públicos, títulos privados, fundos imobiliários, ações, imóveis, carros, negócios. E é um ciclo contínuo, não é um ciclo de curto prazo. Isso não acontece do dia para a noite, em 2 ou 3 anos. Isso aqui é um projeto de longo prazo que, no final,
você vai ter uma renda passiva do tamanho dos seus gastos, ou maior. Claro, claro. No exemplo que está aqui, a gente não deve levar ao pé da letra, porque os gastos devem crescer à medida que você aumenta sua capacidade de geração de renda, você deve aumentar também seus gastos para aumentar o seu padrão de vida, né? Não deixar tudo para viver lá na frente. É dessa ideia que eu compactuo, né? Que você, à medida que cresce profissionalmente, você também tem uma melhoria na sua qualidade de vida, mas com equilíbrio, de forma que você sempre continue investindo e gerando uma renda passiva cada vez maior. Joia! E qual vai ser a jornada do investidor? A nossa jornada. Se você está endividado, você vai começar aqui, ó. Depois vai partir para o 0 a 0, um papel de poupador e, por fim, investidor. O endividado é aquele que traz dívidas. O poupador é aquele que investe de forma tímida. O 0 a 0 é muito simples de explicar. E o investidor é aquele que já tem um trabalho mais apurado na parte de investimento. Joia. O primeiro passo é sair das dívidas. Só a dívida é uma questão muito emocional, né? Muito emocional. As pessoas entram nas dívidas por alguns motivos, talvez desemprego, ou um divórcio, ou uma doença, mas muitos casos são simplesmente por descontrole. São os 4 Ds, né? Dívidas, divórcio, doença e descontrole. E desemprego. E essas pessoas, às vezes, eu estou com um caso recente que o marido escondeu a dívida da esposa, manteve o padrão de vida que ele não conseguia sustentar porque ele tinha perdido renda, foi se endividando mês a mês e quando ele abriu o jogo para a esposa, eles já tinham que abrir mão de algum patrimônio, certo? Eu vou contar essa história melhor aqui. Existem 5 tipos de endividados. Aqueles que têm compromissos financeiros, têm uma dívida, por exemplo, um financiamento imobiliário, que é um financiamento de 30 anos, mas a prestação cabe no orçamento e esse orçamento ainda tem uma folga para algum investimento todos os meses. Está tudo bem aqui. O visitante do cheque especial é aquela pessoa, vez por outra, entra no cheque especial, consegue recompor a partir dos ganhos no mês seguinte, volta a entrar no cheque especial eventualmente, e lá no 13º resolve a casa pagando o cheque especial. É um ponto de atenção. Não sei se você conhece as pessoas que andam nesse ritmo, né? Começa aí. Começou a entrar no cheque especial, opa, alerta, estou tendo gastos acima dos meus ganhos. Tem o endividado iniciante. É aquele que diz, meu cheque especial está tão grande, já está em R$ 4.000, eu vou pegar um consignado para resolver esse problema do cheque especial, porque o custo é menor. E aqui ele precisa fazer uma grande reflexão. Ele precisa dizer assim, eu vou pegar esse cheque especial, vou quitar, vou organizar meu orçamento, vou colocar meus gastos abaixo dos meus ganhos e, a partir de agora, eu vou resolver minhas finanças. Se fizer isso, excelente. Se não fizer isso, corre o risco de entrar em apuros, que é aquele endividado que já está num cenário que ele já não consegue dar conta sozinho. Se ele tem algum patrimônio, talvez um carro, talvez um segundo imóvel, ele consiga vender e quitar suas dívidas. E aí procurar mudar um padrão de vida para se organizar. Esses são os endividados em apuros. Mas e quem não tem? Quem não tem, ou aumenta muito a capacidade de renda, ou a grande chance é de que chegue ao superendividamento. Mas e quem está em apuros? Deve fazer o quê? Minha recomendação, tá certo? Esse é um roteiro simplificado e que está genérico. O ideal é nós entendermos passo a passo, né, como está a sua dívida e montar um plano de ação para resolvê-lo, separando diversos tipos de dívidas, mais complexas, menos complexas, fáceis de negociar, difíceis de negociar, aquelas que você corre algum risco e aquelas que você não corre tanto risco assim. Mas o mais importante de tudo, no meu ponto de vista, é reunir os seus familiares. Né? Explique para os seus amigos também. Olha, pessoal, a gente está com um problema financeiro há alguns meses aqui, nós vamos precisar baixar nosso padrão de vida, então nós não poderemos estar naquele nível de gasto que nós estávamos antes. O primeiro passo
é ter um acordo dentro de casa. Depois cria um orçamento, né, para ter a clareza do cenário. Quanto é que você ganha? Qual é o custo mensal? Considerando só o custo da casa, se você não fosse pagar nenhuma dívida. Isso está em equilíbrio? Os seus ganhos com os custos da sua casa, desconsiderando todos os custos envolvidos com dívida que você tem? Esse é o primeiro passo. Se isso não tiver dentro, você já tem uma excelente oportunidade de começar a reduzir seu padrão de vida aqui. Uma excelente oportunidade dura. Eu sei, você sabe. Não é nada interessante de diminuir o padrão de vida. Anote todas as dívidas, dizendo o nome, a consequência do que vai acontecer se você não pagar a dívida. Por exemplo, se você deixar de pagar um cartão de crédito, seu nome vai para a SPC. Essa é a consequência. Se você deixar de pagar a energia, você vai ficar sem luz, né, em casa. Se você deixar de pagar o seu financiamento imobiliário, depois de um tempo, você pode ter seu imóvel levado a leilão. Estabeleça, identifique qual é o valor, né, tanto das parcelas, quanto do custo total da dívida, e o custo efetivo total também. Renegocie todas as dívidas. Isso não é uma atividade tão simples se você está com pagamento em dia. Os bancos tendem a não negociar. Aí tem algumas estratégias para você conseguir fazer essa renegociação. Essa parte de dívidas ela é tão ampla, que ela não vai caber no escopo de uma reunião como a nossa, tá certo? Mas busque sempre renegociá-los. Tem muito espaço para renegociação de dívidas, em especial se você já está na bola de neve, se você já pegou uma dívida para cobrir a outra dívida, tá bom? Anote todas as dívidas. Anote todas as dívidas no. Avalie a possibilidade de trocar de dívida, perdão. A gente já vai falar quais são as alternativas que você tem para trocar de dívida. Priorize as que podem te prejudicar diretamente. A partir dessa consequência que você já construiu, você vai ter como identificar qual é que pode te prejudicar mais no curto prazo, né? E crie novas fontes de renda. Para cada um desses passos, crie um plano de ação. Claro, reunir seus familiares é imediato. Um orçamento tem que ter um plano de ação para criar orçamento, estabelecer as metas de gastos e tudo mais. Anotar as dívidas é alguma coisa mais atômica também. Mas tudo isso aqui, todos esses, você precisa estabelecer um plano de ação, tá certo? Para mudar o cenário. Ainda dentro dessa parte de sair do endividamento para o 0 a 0, busca organizar. Olha, é muito simples. Eu tenho clientes que tinham organização em agenda de papel, alguns utilizando aplicativos como Mobius, e tem outros aplicativos, Organize, Bolsa, Caixa, me esqueci aqui do nome até, mas são aplicativos simples e fáceis de usar. Ou, se você preferir uma planilha Excel, onde você possa organizar o orçamento lado a lado, você queira estabelecer metas mensais, depois ter um resumo colorido, identificando facilmente onde você está tendo mais gastos, você vai no link da minha bio, lá no meu perfil do Instagram, @mplanejamentofinanceiro, e você faz a solicitação da planilha de orçamento top. Gratuita, eu mando para você, você já tem como dar o seu primeiro pontapé. Tá certo? Agora, atenção aos pequenos gastos, né? O orçamento, em geral, é isso. Orçamento, você tem coisas que você não consegue se livrar, mas o custo da padaria, o custo dos presentes, o custo do cafezinho com os amigos, ou a saída para o churrasco, aí mora um perigo grande, que a gente nem consegue perceber, muitas vezes. Aqui, eu falei da tentativa de mudança de dívida. Primeiro passo, não é tentar mudar a dívida de cara, certo? Lembra do orçamento? Você primeiro precisa estabelecer o controle das suas dívidas, né? O controle dos seus gastos dentro daquilo que você ganha. E aí você passa a tentar negociar uma mudança de dívida. Só para a gente ter uma ideia, o custo do cartão de crédito rotativo, em média, é 411%. O que quer dizer que, se você fica girando no cartão de crédito, você pegou uma dívida de 1.000, no início do ano não fez nada, no final do ano você tem mais de 5.000 de dívida. Um consignado é mais barato, em especial se você é do INSS ou servidor público.
Os financiamentos de veículos, eles são um pouco mais baratos porque ele tem o bem como garantia, certo? O ideal é você não ter. Mas se você está com um cartão de crédito no rotativo, talvez valha a pena você tentar trocar de dívida, depois que você organizar o seu orçamento. Um consignado, sabe, pessoal, pode ser o maior problema que você tem. Porque um consignado que desconta direto na fonte, você não tem mais o que fazer. É diferente de você ter uma dívida com um cartão de crédito que você pode deixar de pagar por um tempo e depois renegociar. Claro, tudo isso dentro da ética. O seu objetivo é pagar todas as suas dívidas, ficar com o nome limpo e a consciência tranquila. Eu sei que é isso que você quer, mas eventualmente não, você não consiga fazer isso numa ordem simples, né, direta. Joia? Dívida, como eu já falei, dá uma reunião inteira sobre esse assunto, talvez a gente possa falar disso numa outra oportunidade. Mas vamos seguir para o nosso planejamento financeiro. O objetivo, a gente já falou, é investir todos os meses. Todos os meses você precisa ter uma renda superior aos seus gastos. E esse dinheiro você tem que investir. Para quê? Para a realização dos seus projetos. A gente vive, na verdade, né, pessoal, não é para pagar contas. A gente vive para acompanhar os filhos, conseguir fazer viagens, realizar a compra da casa própria, compra do carro. Não sei, o seu projeto. Talvez seja a festa do seu filho, talvez seja a festa de 25 anos do seu casamento, talvez uma viagem para a Europa ou os Estados Unidos. Qual é o seu projeto? Pense nele. E aqui eu tenho uma sugestão de como você definir seus projetos. Primeiro, senta com seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Se seus filhos já são grandes, traga-os para a reunião e reflitam quais são os projetos que vocês querem realizar. Nessa hora, pense também em projetos que não dependem exclusivamente de dinheiro. Por exemplo, aqui eu trouxe exemplos para facilitar. Viagem para Paris, compra de um iPhone, troca do carro para um carro maior, família, espiritualidade, cuidar do corpo, crescimento profissional, cuidar da aposentadoria. Aqui já é um misto, né? É saúde na aposentadoria. E a compra da casa própria. Pense em projetos assim, certo? Quais são os projetos que fazem sentido para você? O intercâmbio do filho, eventualmente, ou talvez uma cirurgia plástica. Não sei, você entendeu. Depois, defina preço de cada um desses projetos e em quanto tempo ele deve ser realizado. Eu coloquei aqui imediato, orçamento, médio prazo, mas você deve estabelecer a data. A data é exata de quando cada projeto desse deve acontecer. Então, por exemplo, aqui um bom relacionamento com família depende muito mais de você. É mais uma questão emocional, de você se relacionar bem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Isso é uma tomada de consciência e uma decisão. E com Deus, né? Com o seu Deus, sem querer entrar em questão religiosa, mas essa espiritualidade. Você pode definir isso sem custo nenhum. Orçamento. Aqui eu estou simulando um gasto de uma academia. Talvez R$ 100 já não pague mais uma academia, né? Mas você estabelece esse valor e coloca no orçamento. É importante ter gastos relacionados ao fazer. Aqui fazer um curso de inglês pela internet. Estou colocando aqui R$ 300, você precisa adaptar à sua demanda. Pode ser uma pós que o valor seja mais caro. Fazer uma viagem para Paris. Aí aqui você coloca, ao invés de médio prazo, você pode colocar aqui dia 20 de junho de 2024, daqui a 2 anos, um pouco menos de 2 anos. Vou precisar poupar R$ 20.000. Opa, aqui eu tenho uma atenção. Projeto de muito longo prazo. Eu vou precisar de R$ 1.600.000 para me aposentar daqui a 25 anos, quando eu tiver completado 65 anos e conseguir me aposentar também pelo INSS. É um exemplo. Quanto mais específico tiver o seu projeto, mais clareza você vai ter do quanto você precisa poupar mensalmente para chegar naquele objetivo. A mesma coisa para o carro, para o iPhone, para a troca do seu imóvel, compra do seu imóvel inicial. Tá certo? Veja, vamos fazer um exercício.
para comprar essa passagem para daqui a 2 anos, R$ 20.000, nós vamos ter um custo mensal mais ou menos de R$ 800, por aí, perto disso, né? R$ 800. Se você precisa de 80 mil para trocar o carro daqui a 4 anos, você vai precisar mais ou menos uns 1.500. Mas 1.500 vezes 48 vai dar perto desse valor aqui. E tem os juros que você vai ganhar ao longo do tempo também. Claro, o capital vai estar investido. Mas aqui eu já fiz uma conta que serão necessários aproximadamente R$ 2.300 para a realização desses 2 projetos. Então, você tem que controlar seu orçamento, tem que ter uma sobra desse valor aqui. Talvez você faça a seguinte reflexão: eu não preciso de 80 mil para trocar meu carro. Se eu trocar por um modelo mais simples, 30 mil vai comportar e eu vou conseguir manter a minha viagem. Ou então você pode chegar à seguinte conclusão: eu não quero essa viagem. Para falar a verdade, eu estou muito bem aqui pelo Brasil e consigo fazer uma viagem com R$ 5.000, muito satisfeito, muito satisfeita. Ótimo. São R$ 15.000 a mais para esse outro projeto. E assim vai. Você vai conseguir, depois de uma reflexão como essa, ter a clareza de qual é o projeto que mais faz sentido para você. Tá bom? Claro aqui? Joia, joia. Nós vamos falar desses projetos de longo prazo, que o impacto é um pouco maior, e nós temos um exercício para identificar como chega a 1.600.000. E, por fim, fazer um quadro de visão. Pessoal, isso aqui, não sei se você já assistiu O Segredo, o filme O Segredo, e faz muito sentido você colocar de forma visual quais são os seus objetivos. Eu recentemente fiz uma reforma aqui no meu quarto, tirei o quadro de visão daqui e estou elaborando um outro, senão eu mostraria. Mas ele ficou aqui comigo por anos. E eu fui mudando. Realizava um projeto e trocava foto. Realizava um projeto e trocava foto. Agora estou construindo uma moldura, para ele ficar mais claro, uma moldura como essa. Mas faça. Entendeu? Olha, eu quero casar, ter filhos, uma casa, viajar de balão, viajar pelo mundo. Pegue o seu projeto aqui e coloque num quadro de visão na sua casa. Isso está descrito num livro chamado também O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. E aquilo que você visualiza, você tem maior facilidade de adicionar ao seu subconsciente, que, no final das contas, é quem governa 95% das nossas ações. Isso aqui é um planejamento. Essa é a parte de clareza. Você ter clareza de onde você quer chegar. Está ótimo. E, por fim, os investimentos. Vocês entenderam? A gente fez toda uma jornada de mudar a mentalidade, organizar um orçamento dentro do nosso padrão de vida e identificar quais são os nossos projetos para, por último, chegar nos investimentos. Tá bom? Vamos lá. É assim que se apresenta investimento no Brasil. O mercado financeiro adora fazer essa sopa de letrinhas, essa confusão mental, tentando transformar algo que é para ser simples numa complexidade que afasta as pessoas. Mas olha só, isso aqui é o melhor desenho de um fluxo do seu dinheiro para você entender como fazer seus investimentos de forma tranquila. Aqui tem a sua renda. Aqui são os gastos que você tem em moradia, alimentação, transporte, lazer, está tudo aqui. Aqui precisa gerar um excedente, a gente já viu isso. E esse excedente deve primeiro alimentar uma reserva de emergência, um reservatório que é a nossa reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um capital que vai de 3 a 12 meses, dependendo da segurança que você tem na sua receita. Se você é um funcionário público, a sua receita é muito certa. Se você é um autônomo, a sua receita não é tão certa assim. Você vai ter meses com mais receita, com menos receita. Aí, nesse caso, é interessante você ter uma reserva maior. Se você for um vendedor e não estiver conseguindo vender, muitas pessoas passaram por isso na pandemia, o ganho com a comissão cai e você precisa ter um período de fôlego maior, que pode chegar a 12 meses. É importante você avaliar seu cenário, certo? Que tem a ver com aquilo que eu falei, que é com a certeza da sua renda. A partir daí, você vai conseguir vai precisar alimentar 2 tipos de investimento.
um voltado para a sua independência financeira no longuíssimo prazo, e outra para os seus projetos de curto e médio prazo, que são aqueles que nós acabamos de ver, a troca do iPhone, a viagem, a troca do carro, a compra do imóvel, que talvez já esteja mais aqui. Certo? Esse é o fluxo. E para cada um investimento, para cada balde daqueles, para cada projeto, você tem um tipo de investimento mais adequado. Você tem uma chave que abre a porta do seu investimento. Eu vou dar um exemplo. Aqui, perdão, aqui. Imagina que você vai casar no ano que vem. Daqui a um ano você vai casar. E você tem 50 mil reais para realizar seu casamento. Você deve investir esse dinheiro na bolsa buscando chegar a 70 mil reais, por exemplo, ou é melhor investir na renda fixa e garantir que você, daqui a um ano, vai ter 55 mil, 57 mil. Qual desses dois é o melhor? Um crescimento um pouco mais seguro ou um grande crescimento? Só que sem garantia. Não é? E aqui eu trago 3 pilares, é o trilema dos investimentos. Você nunca vai ter os 3. Você vai ter rentabilidade, segurança ou liquidez. 2 desses 3 você consegue. Por exemplo, se você quer investir num CDB de liquidez diária, a gente já vai falar um pouco mais sobre o que é isso, você vai ter grande liquidez e grande segurança, porque os CDBs são garantidos por uma estrutura, eu já vou falar dela, mas você não vai ter uma rentabilidade muito superior. Por outro lado, se você quiser ter liquidez e arriscar uma rentabilidade maior, abrindo mão da segurança, você pode ter a bolsa de valores, por exemplo. Você vai ter uma rentabilidade, uma chance de rentabilidade alta e uma liquidez durante todos os dias da semana, nos dias úteis. Por outro lado, você não garante essa rentabilidade. Você perde a segurança e aumenta o risco. Agora, se você quer ter segurança e rentabilidade abrindo mão da liquidez, aí você vai poder, por exemplo, comprar títulos privados que daqui a 5 anos vão pagar a inflação mais 9%. O que para um planejamento financeiro bem estruturado é uma baita rentabilidade. Você abre mão de ter o seu dinheiro durante 5 anos, mas quando você chegar daqui a 5 anos, você vai ter a reposição de toda a inflação mais 9%. Tem que depois pagar um imposto de renda. Mas esse aqui é o trilema, tá certo? Quem é esse camarada? Deixa eu beber uma água. Esse é o maior educador financeiro do Brasil. É o Gustavo Cerbasi. Isso aqui é um vídeo no YouTube, depois você pode procurar e assistir. Ele fala sobre a ilusão de ter um gerente de banco, exatamente pelo conflito de interesses que o gerente do banco tem entre atender o patrão dele, bater as metas do patrão, que é o banco, e garantir a sua sobrevivência, e, por outro lado, investir bem junto com você, o cliente. Fazer uma orientação adequada que muitas vezes vai resultar numa performance mais baixa para o gerente. Essa dicotomia faz com que o gerente primeiro atenda às necessidades do banco e a dele, do que a sua. É claro que se o gerente do banco tiver que escolher entre colocar comida no prato do filho dele ou no seu filho, ele vai escolher do filho dele. E é muito compreensível isso. Cabe a você assumir a responsabilidade de fazer os investimentos sem depender das orientações do gerente de banco, tá bom? Joia. Só para ilustrar. Eu peguei aqui 3 previdências privadas. Isso aqui não é uma indicação. Essa azulzinha aqui é o FlexPrev Itaú, que nesse período aqui, que é de mais ou menos 10 anos, rendeu 97%. Ou seja, se você colocou R$100 aqui no início, hoje você teria 197. Legal. No Brasil Prev, você teria R$231. O Banco do Brasil, então, oferece uma previdência, nesse exemplo que eu peguei, melhor que a do Itaú.
a meta, a média do mercado, o valor menor que você deveria aceitar para qualquer tipo de investimento é o CDI. Por que você deveria aceitar isso aqui como a menor rentabilidade? Porque existe um título do governo federal, livre de risco, ou pelo menos com menor risco de mercado, que traz essa rentabilidade. Certo? 158, praticamente 159% no mesmo período. E aqui eu trago um fundo que não é uma recomendação, como eu já disse, mas serve como referência de um dos fundos de previdência do mercado, que traz uma rentabilidade bem superior, 220%. Se você colocou 100, então você vai ter R$ 320 contra 97%. É mais do que o dobro desse, quase o dobro desse daqui. Veja, o gerente do banco ele tem um conflito, ele não vai poder chegar e lhe oferecer um produto que está fora do banco, certo? Tá, mas se eu sair do meu grande banco, que ele é uma estrutura segura, que eu conheço há muito tempo, quem vai me garantir? O Fundo Garantidor de Crédito foi criado em 1998, ou nesse período onde teve uma reforma dos bancos. Talvez você conheça o Banco Nacional, que é do Ayrton Senna, o Banco Econômico. Tivemos várias liquidações de bancos, foram incorporados por outros bancos também. Uma reorganização promovida pelo Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central naquele período. Certo? Esse fundo garantidor de créditos garante que o dinheiro que você aplica em vários títulos de renda fixa tem uma proteção de até 250 mil por instituição. Isso até um total de R$ 1 milhão. Ou seja, se você tem R$ 1 milhão, você pode distribuir esse valor em 5 bancos. E esse 1 milhão vai estar totalmente protegido pelo FGC. Certo? Tem mais alguns detalhes na regra, mas, de uma forma geral, é essa regra. Agora, olha o que acontece se você fica no seu banco investindo na poupança. Se você aplica R$ 2.000 durante 20 anos, você vai ter R$ 875 mil. Se você investe em um bom CDB, você vai ter R$ 1.543.000. Perceba a diferença. Aqui já líquido, tá? Depois do imposto de renda. Com isso, com esse capital acumulado, você vai ter uma renda mensal de R$ 4.600 por 25 anos. Então, imagina você que tem 45 anos, trabalha até os 65 e depois você vai ter até os 90 uma renda de 4.600. É interessante. Mas esse valor aqui, você vai ter uma renda de R$ 8.100. Pensa na diferença do padrão de vida. Aqui o custo de um bom plano de saúde é quanto? É R$ 2.000? R$ 2.500? Pode chegar a mais do que isso? Ou se você optar por um plano mais simples, tudo bem, pode reduzir, mas por outro lado, é na velhice, né, que você vai precisar mais de uma saúde de qualidade, uma prestação de serviço de saúde de mais qualidade. Faça essa reflexão, tá certo? São os mesmos R$ 2.000. A diferença é aonde você vai investir. Certo? Falando da reserva de emergência, lembra daquela primeira gota, primeira saída da nossa torneira, da nossa renda? Naquele momento, nós estávamos falando de oportunidades de investimento em reserva de emergência. Reserva de emergência precisa ter liquidez, que é a velocidade que você transforma um investimento em dinheiro na mão, e você também precisa ter segurança. Você não pode correr risco do dinheiro cair. O CDB do Banco XP está dando 200% do CDI. Tá, o que isso significa? É um rendimento de 1,58% ao mês. Mais de 1,5% ao mês líquido, já depois de um imposto de renda pago. Só esse tipo de rendimento, de investimento, ele não fica disponível por muito tempo. Você só pode investir nele por 3 meses e até uma determinada até uma determinada quantia de dinheiro. Mas é uma experiência interessante você ter uma rentabilidade dessas. Se você tem interesse em investir nesse CDB, veja a data, até o dia 30/9, me procura, tá bom? Que eu vou lhe fazer uma orientação de como investir, depois passo outras orientações também. Tá aí os projetos. Como é que eu invisto na prática os projetos? Olha, nós vamos trabalhar com 2 exemplos aqui.
Primeiro é um CDB é um projeto de médio prazo. É a viagem para Paris. Daqui a 3 anos, por exemplo, ou 2. Aí vai depender do plano que você colocou. E um projeto de longo prazo, a compra de um imóvel por 700 mil. Ótimo. Olha que diferença. Essa aqui é uma aplicação do Bancão, certo? Bancão aqui. É o Banco do Brasil. Veja, eu não estou querendo colocar rótulos, mas foi a aplicação que eu vi no Banco do Brasil hoje, quando eu peguei esses exemplos aqui. Perceba que tanto ele quanto esse outro banco é um CDB, veja, os dois são CDBs pré-fixados. Esse é do Banco da Ecoval, mas poderia ser de qualquer outro pequeno banco. Esse Banco da Ecoval ele tem um lucro acima de 1 bilhão por ano, por isso eu gosto de tomá-lo como exemplo, porque ele é um banco seguro. Claro, o Banco do Brasil tem uma rentabilidade, um lucro no final de 18 bilhões por ano, né? Ou seja, tem uma ordem de grandeza de diferença em relação ao da Ecoval, mas esse aqui é um banco sólido. Agora, vejam as rentabilidades. A diferença, né, de 11,30 e poucos por cento contra 15%. É uma diferença de mais de 30%. E isso aqui, no longo prazo, 30% de diferença de rentabilidade, pense aí que você vai executar muito menos projetos. Aqui você vai precisar de muito mais dinheiro no longo prazo, se a cada 2 anos você fizer uma viagem dessa, do que aqui. É só uma informação. E qual é o risco que você tem aqui? É o Banco da Ecoval quebrar, e hoje eu estou falando que o lucro dele é de mais de 1 bilhão de reais, e você ter que receber o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. O que você não pode fazer é colocar mais de 250 mil no banco. Ok, aí você vai ter outras opções de outros bancos. Mas veja a diferença. É conhecimento e organização, tá certo? E para o longo prazo, aqui a gente está buscando uma rentabilidade de 10 anos. Olha, eu quero comprar um imóvel daqui a 10 anos. São assim os planos que eu faço com os meus clientes. Não é para entrar num financiamento e começar a pagar, não. Então, ao longo de 10 anos, você vai buscar uma rentabilidade grande. Né? E onde você consegue boas rentabilidades? Aí vai depender do seu perfil. Mas eu trouxe aqui, como a gente já falou um pouco de renda fixa, dos investimentos de renda fixa, eu estou trazendo aqui os investimentos em renda variável. E veja como se repete o mesmo ponto. Os investimentos, o pretinho aqui, o Ibovespa, é o nosso benchmark, que a gente chama. É a nossa referência. O valor que nós vamos utilizar para comparar se nossos investimentos são bons ou não. E eu coloquei aqui, o Ibovespa é 87, o Bradesco bem perto, 84 praticamente, e o Banco do Brasil 63. Veja uma diferença grande. Agora, quando nós olhamos para dois fundos que estão longe de ser os melhores do mercado, mas eu gosto de trazer aqui uma mistura, eu trouxe uma mistura, né? Um investe em small caps, small e mid caps, que são empresas pequenas e médias, e o outro que investe em dividendos, que são, em geral, empresas mais consolidadas que já estão distribuindo parte do lucro, né? Não estão na parte de crescimento. Mas peguei esses dois fundos aqui para mostrar que um rende 171, rende não, né? Porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Eles renderam, ao longo dos últimos 10 anos, 171 e 188. Na média, mais do que o dobro do Ibovespa. E se nós olharmos, comparando ações de dividendos do Banco do Brasil contra o Azequest, nós podemos dizer que foi o triplo, né? Praticamente o triplo da rentabilidade. Não quer dizer que isso vai se repetir para sempre. Mas entenderam que no investimento de longo prazo é interessante considerar a possibilidade de você ter aplicações em renda variável? Claro. Agora, veja só. Esse aqui é o resultado de investimentos no CDI. Aqui, basicamente, eu fiz uma simulação, eu fiz um backtest. Eu voltei até 2005 e testei até agora. Esse CDI, a rentabilidade parte de 200 mil e a cada trimestre nós fazemos investimentos de 5 mil reais. A mesma coisa para o Ibovespa. Parte de 200 mil e a cada trimestre
nós fazemos investimentos de R$ 5.000. Certo? Apenas como exemplo, você precisa adaptar isso ao seu cenário de capacidade de investimento e quanto você tem acumulado agora. Perceba que ao longo desses 17 anos, se você tivesse investido tudo no Ibovespa, teria R$ 1.600.000. E no CDI, R$ 1.000.000, um pouco mais do que isso. Claro, esse corte específico que eu peguei favoreceu o Ibovespa. Isso não representa a realidade, tá? Dependendo do corte, o CDI vai ser muito maior do que o Ibovespa. Mas eu gostei desse corte porque aqui a gente passa pela queda do subprime americano em 2008 e depois pelo Covid aqui em 2020, além do problema que a gente teve na transição de Dilma Rousseff, né, no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Agora, vejam que coisa interessante. Não é somente um ou outro a melhor solução. A melhor combinação é quando você utiliza os dois. Você utiliza um cenário, essa linha vermelha representa o seguinte, eu peguei os 200 mil, coloquei R$ 100.000 em CDI, 100 mil em Ibovespa, e a partir daí eu comecei a cada trimestre eu via quem estava com menos dinheiro. Se fosse o Ibovespa, a carteira teórica que simula o Ibovespa, eu comprava ações. Se quem estava para trás fosse o CDI, eu compraria CDI. E ia fazendo esse trabalho que até aqui você percebe duas vantagens muito interessantes. A primeira é notória, né? Acaba-se com quase R$ 200.000 a mais. Mas um outro ponto tão importante quanto, dependendo do seu perfil como investidor ou investidora, é que ele tem uma volatilidade, uma oscilação ao longo do tempo bem menor. Perceba que, enquanto o Ibovespa faz um zigue-zague muito grande para chegar lá em cima, ele vem e passa a maior parte do tempo com oscilações bem menores. Veja a diferença dessa queda e essa queda. Por quê? Enquanto o Ibovespa é 100% Ibovespa, essa mistura, né, esse mix, ele carrega muito CDI. Não consegue disparar na hora que o Ibovespa dispara, naturalmente, porque ele carrega CDI, mas na queda ele também não cai tanto, de forma que ele vai se distanciando ao longo do tempo, garantindo menos volatilidade. O que eu quero dizer com isso é que você não é tendo tudo em ações que você vai ter uma rentabilidade maior. Isso aqui é um backtest, tá? Você pode fazer a mesma simulação aí. Também não é garantido tudo em renda fixa que você vai ter uma rentabilidade melhor. É um mix, é a junção dos dois por um longo período de tempo que vai lhe trazer esse resultado. Veja que por 6 anos ele ficou atrás. 7, talvez. Aqui. Não, 6. E a partir daqui ele começou a ter um resultado superior e nunca mais perdeu a dianteira. E provavelmente não vai perder, porque é nas oscilações que ele vai se distanciando. Tá joia? Lembra que eu falei que nós precisamos saber qual é o valor necessário para a aposentadoria? Tá ótimo. Se você quiser ter essa simulação, eu tenho uma sugestão para você. Você faz um investimento naquele CDB do Banco XP ou no CDB da Rico, da corretora Rico, que eu entrego para você esse investimento. Mas para isso você precisa entrar em contato comigo, vou lhe mandar um link e em seguida você faz a sua aplicação. Tá certo? E eu lhe entrego esse resultado que mostra o quê? Quanto você precisa investir para se aposentar dentro da renda que você deseja. Perceba aqui, nesse cenário, João tem 40 anos, quer se aposentar aos 65, tem uma expectativa de vida até os 90 anos, hoje já tem R$ 100.000 de patrimônio e tem uma capacidade de investimento de 2.800 por mês. Ele quer se aposentar com uma renda de 18 mil e vai ter uma receita de 10 mil venda do INSS. Então, acho que aqui a melhor forma de eu representar isso é João e Maria, que ambos têm 40 anos, eles querem ter uma renda de 18 mil e cada um vai receber 5 mil do INSS, já que o teto do INSS é 7 mil. Mas isso aqui é um exemplo.
A taxa real tem a ver com o perfil do investidor. Eu acho que 4% é um perfil conservador, a gente consegue hoje, de uma forma tranquila, esse resultado. Para alcançar esse resultado, aqui, essa linha cinza faz a simulação do quanto você precisa acumular para consumir o capital até os 90 anos. O valor exato é 1.527.000. E o valor do investimento mensal que precisa fazer para chegar nesse ponto aqui, com zerando capital, é de 2.477. Essa linha azul representa o quanto João e Maria, aqui no meu exemplo, precisam acumular para terem uma renda de R$ 18.000 para sempre. Considerando que vão ter também para sempre a renda de 10.000 da Previdência Pública. Eles precisariam acumular não mais 1.527.000, mais 2.443.000. Certo? Quer ter essa simulação? Veja, você faz o seu investimento, o dinheiro é seu, tá? O dinheiro não é para mim, não. Você faz o investimento, me manda os dados, me manda o comprovante que você fez tudo certo, entre em contato comigo antes para eu mandar o link para você e, em seguida, eu trabalho junto com você para montar essa planilha. Lhe peço os dados, lhe mando e mando uma explicação. Agora, e se acontecer alguma coisa aqui no início com você? Eu sou pai de 2 meninos, eu tenho 46 anos. Eles ainda têm 16 e 20 anos. E se eu faltar aqui? Se acontecer alguma coisa comigo? Concorda que eu tenho um risco grande? Por mais que eu esteja montando aqui meu capital, e isso é um processo que está em andamento, mas só se conclui daqui a 10, 12, 15, 20 anos, dependendo da idade. Então, eu tenho um risco. Como eu resolvo esse risco aqui familiar? Se eu faltar, eu não quero que meus filhos não tenham a educação que eu gostaria que eles tivessem. Um seguro de vida. Olha, o investimento é um copo vazio que você vai enchendo para um dia você beber. O seguro de vida é um copo cheio para beber quando precisar. Se você precisar em algum momento, você vai precisar do seguro de vida. É claro que na hora que você encher seu copo de investimento, você vai criar uma estrutura para não precisar mais pagar o seguro de vida. Tá certo? Mas eu recomendo fortemente que você pense: o que pode acontecer com a minha família se eu faltar, se você faltar? Pense isso. Nós não temos essa tradição, e é até um pensamento estranho pensar na morte, né? Mas eu acho que vale a pena essa reflexão. Eu queria falar de um planejamento financeiro completo, que passa por 6 pilares e por esse processo inteiro. Os 6 pilares são organização do orçamento, seguros de vida, de carro, de casa, investimento de curto, médio e longo prazo, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário para você pagar menos imposto de renda dentro da lei. A gente já vai ver um exemplo disso, e planejamento sucessório. Você começa com um processo, utilizando esses 6 pilares do planejamento financeiro, nós começamos com um processo de coleta de informações, definição e tendo clareza dos objetivos e metas, uma análise da sua situação financeira, um desenvolvimento, apresentação do planejamento financeiro, e aí um processo de passo a passo de implementação e monitoramento e revisão desse plano. Um plano ele não é estático, né? Ele é uma figura viva onde nós podemos fazer essa evolução juntos. E o objetivo do planejamento financeiro, é claro, é realizar os sonhos. Né? Depende de qual é o seu sonho, é andar de balão, é andar nas cachoeiras e por aí, pelo mundo, se mudar, né, de país, casar. Bom, cada um tem um plano. E o nosso objetivo com o planejamento financeiro é realizar. Nós fazemos uma análise do cenário atual, como é que você está, de renda, de ativos, de passivos, quais são, como é que está o patrimônio líquido, que é a situação a diferença entre esses dois, você vai ter uma clareza disso. Como é que vai ficar a projeção do seu futuro utilizando os seus projetos, né? Realizando os seus projetos de curto e médio prazo, e uma visão de mais longo prazo, como é que fica a sua curva até a aposentadoria.
Você já pensou em colocar tudo isso junto que a gente falou? O resultado é esse. Uma ferramenta interativa onde nós fazemos um trabalho juntos, a quatro mãos, com segurança e tranquilidade. E depois nós chegamos numa política de investimento. Nessa política, nós vamos ter o que fazer no orçamento, o que fazer onde investir a reserva de emergência, né? Não é exatamente uma sugestão, mas aqui eu explico como funcionam os investimentos e você tem uma clareza de como investir. A gente fala de seguro de vida, falamos de projetos de curto, médio e longo prazo, quais são os investimentos para o longo prazo, o que fazer para a transição de patrimônio. Nós fazemos um passo a passo aqui listado. Eu não trouxe no detalhe, isso aqui é só um exemplo, tá, de João e Maria, que não representa a realidade sua, mas é para você ter uma ideia como funciona um pouco desse trabalho. Eu trouxe aqui alguns resultados, eu não quero esticar demais, mas só para você entender, aqui embaixo você tem o fruto de uma ação nossa em relação ao processo de financiamento imobiliário, reduziu a parcela de 2.781 para 2.161. Eu quero dizer, então, que em 30 anos essa cliente vai pagar R$ 600 a menos. Se aqui aumentou a restituição de imposto de renda de 7.200 para 3.700, um aumento de mais de R$ 6.000. E aqui um aumento de 869 para 4.262. Certo? São ações baseadas no seu cenário, em que a gente consegue ter um resultado às vezes de curto, às vezes de longo prazo, né? Melhor. Esse aqui também é o resultado de uma carteira baseada nas indicações que foram feitas num relatório que eu tenho. Eu tenho um relatório de alguns escritórios que eu posso distribuir para o cliente, para você, que ajuda a montar a carteira. Essa aqui é uma carteira de conservadora para moderada, você vê que tem algumas oscilações, mas ao longo do tempo ela tem um resultado infinitamente superior da poupança, né? O dobro aqui, mais do que o dobro da poupança, e consideravelmente acima do CDI também. Tá joia? Isso aqui são alguns das centenas de famílias que têm o privilégio de atender todos os dias. Não sei se você me acompanha no Instagram, se não acompanha, meu perfil é AM Planejamento Financeiro. Vou ter o maior prazer em ter você lá, acompanhando as pessoas, vendo as postagens, participando das lives que eu faço eventualmente também. Tá joia? Muito obrigado e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Conta comigo e até a próxima.